Olá, eu sou o pastor Kenneth e hoje eu quero falar um pouco sobre a Comunhão Internacional das Igrejas Batista Livres. Em 1992, representantes de igrejas Batista Livres de vários países se reuniram no Panamá para ver a possibilidade de se criar alguma coisa que pudesse ligar essas igrejas para um período de conhecimento mútuo e também de comunhão. E foi então marcado para se encontrarem 3 anos mais tarde no Brasil, em 1995, quando foi criado oficialmente a Comunhão das Igrejas Batista Livres do mundo inteiro. A cada 3 anos, então, representantes dos diferentes países se reúnem. A última reunião foi no Japão, em 2018, e a próxima reunião será na Bulgária, em 2021, no ano que vem. A Bulgária é o país mais recente a fazer parte, então, da nossa comunhão. Considerando a situação que nós estamos vivendo de pandemia, então uma epidemia que está tomando o mundo todo, o pastor Giancarlo Achei, que é o presidente da Comunhão Internacional, convocou então um Dia Internacional de Oração e Jejum, que foi marcado para esse próximo domingo, dia 14 de junho. Nós estamos então chamando todas as igrejas batistas livres a participarem nesse dia, de pensarem e orarem por essa situação que o mundo tem passado com essa pandemia. Há algumas coisas que estamos sugerindo é que cada igreja decida como quer fazer isso, como será esse tempo de oração, se será individual, se vão fazer juntos, quanto tempo será, se vão praticar o jejum ou não, o tipo de jejum que vão praticar. Isso estamos deixando para cada igreja decidir. E também estamos sugerindo alguns motivos de oração, alguns assuntos para se levar em consideração nesse dia de oração. E estamos sugerindo 5 áreas principais nas quais as igrejas podem passar tempo orando. Primeiro é pela a pandemia propriamente dita, pela parte de saúde da pandemia. A segunda área são os efeitos econômicos causados pela pandemia. A terceira área são os efeitos emocionais que são causados pela pandemia. A quarta área, os efeitos políticos. E a quinta é oração pelas igrejas. Rapidamente, eu gostaria, em cada uma dessas áreas, eu gostaria de mencionar, então, algumas coisas que podem ser usados na oração nas igrejas locais ou pelos indivíduos que vão juntamente com outros de outras igrejas e de outros países, estarão no mesmo dia orando por estes assuntos. Na área, então, da doença em si, vamos orar para que Deus permita que a pandemia acabe, orar por aqueles que estão infectados, orar por aqueles que estão em luto devido à perda de entes queridos que morreram por causa da Covid-19, e orar também pela proteção dos profissionais de saúde e outras profissões que entram em contato direto com os pacientes com Covid-19 e que estão, portanto, em uma situação de maior risco. Quanto aos efeitos econômicos, vamos orar por aqueles que estão sofrendo devido a desemprego, por causa da parada das atividades e que ficaram desempregados ou que perderam a sua fonte de renda devido a essas restrições da atividade econômica. Vamos orar também por aqueles que estão lutando para poder alimentar a si mesmos e as suas famílias. Existem vários lugares no mundo
onde as pessoas estão com muita dificuldade para se alimentar. Orar também pelos esforços de muitos Batista Livres que estão participando na ajuda a essas pessoas que estão sofrendo por causa da pandemia. Orem também pelos empresários que estão enfrentando grandes perdas e alguns até falência devido a essa parada das atividades econômicas. Orem também pelas igrejas e pelos ministérios cristãos que estão sendo grandemente afetados pela atual recessão econômica e pelos efeitos que ainda vão durar aí nos meses futuros. Existem muitas pessoas também que têm sofrido, agora já é a área emocional, existem muitas pessoas que têm sofrido ansiedade, depressão, devido ao desemprego, aos longos períodos de confinamento. Vamos orar por eles. Vamos orar por aqueles que têm sofrido abuso doméstico, que tem aumentado bastante nesse período de confinamento. E orar por aqueles que estão bastante confusos sobre o que está acontecendo e mesmo questionando a Deus, ou que simplesmente perderam a esperança. Na área política, muitos lugares estão desenvolvendo crises políticas devido a visões divergentes de como a pandemia deve ser enfrentada. Então vamos orar para que Deus dê bastante sabedoria às autoridades em todos os níveis para decidir o que é melhor para ajudar e proteger as pessoas e cuidar daqueles que foram afetados pela crise. Vamos orar também para que os cristãos e a igreja possam agir como pacificadores, e doadores de esperança e que não contribuam para a polarização da sociedade. E nessa última área, que são as igrejas, vamos orar então pelas igrejas e pelos efeitos que a pandemia tem tido sobre as igrejas. Ore pelas igrejas locais. A maioria passou por períodos em que não puderam se reunir presencialmente. Alguns estão voltando às atividades e ore pelas igrejas para que tenham sabedoria em como retornar a essas reuniões presenciais. Ore para que as igrejas possam colocar em prática algumas coisas que têm aprendido durante a pandemia e que estejam abertas para usar novos métodos, alcançando as pessoas de maneiras diferentes que antes. Ore também pelos pastores das igrejas, pois têm sofrido bastante com pressões novas, demandas dos seus membros, devido a esse período excepcional que nós estamos passando. E ore também pelo sustento deles, porque a maioria das igrejas foi bastante afetada economicamente e isso tem afetado também o sustento de vários pastores. Então temos vários motivos de oração, queremos convidá-los a participar desta nova tentativa de nos unirmos em torno de uma necessidade que é comum a muitos lugares, nesse Dia Internacional de Oração e Jejum pela pandemia. Que Deus os abençoe.